Você está andando sozinho pela rua, já passa das 8 da noite. O céu tá escuro, só a luz dos postes tremeluzindo ilumina o caminho. De repente, você ouve um rangido. Um passo, depois outro. E então, no fim da rua, surge ele. Um homem alto, com um saco enorme jogado nas costas. Você tenta correr, mas as pernas travam. Ele para, vira lentamente o rosto para você. E sorri. Bem-vindo, à história do Homem do Saco. Se você cresceu ouvindo que devia se comportar, senão o Homem do Saco ia te levar. Você não tá sozinho. Durante décadas, essa figura sombria assombrou a imaginação de crianças e até mesmo de adultos em várias partes do Brasil. Mas será que ele era só uma invenção para assustar os pequenos, ou existe algo mais obscuro por trás dessa história? Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas lendas. Aqui, cada história é mais sombria que a outra, e você não vai querer ficar de fora. A origem do Homem do Saco remonta ao século XIX. Em uma época onde sumiços de crianças eram mais comuns do que se imagina. Naquela época, o medo não era só de monstros ou assombrações, mas de pessoas reais. De homens que, de fato, andavam pelas cidades com sacos nas costas, coletando objetos, restos e, segundo boatos, crianças. Ele era descrito como um homem velho, sujo, barba desgrenhada, olhos fundos e roupas rasgadas. Sempre com um saco de estopa enorme jogado no ombro. E o mais perturbador, ele andava devagar, como se não tivesse pressa. Como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, alguém ia cair nas mãos dele. Dizem que, em cidades pequenas do interior, as crianças realmente desapareciam. E em muitos desses casos, nunca foram encontradas. A explicação? O Homem do Saco. Mas não se tratava apenas de um fantasma ou de um ser sobrenatural. Segundo algumas versões da lenda, o Homem do Saco era um catador, que na verdade, era um assassino. Ou pior, um sequestrador de crianças. Em algumas regiões, como no interior de São Paulo e Minas Gerais, circulavam histórias sobre um homem que raptava crianças para usar o sangue e os órgãos em rituais macabros. Outras versões diziam que ele vendia as crianças para famílias ricas que não podiam ter filhos. E algumas, ainda mais macabras, falavam de feitiçaria, pactos demoníacos e sacrifícios. É fácil pensar, isso é só história para assustar criança. Mas então, por que tantos relatos parecidos em lugares tão diferentes? Por que tantos detalhes idênticos, mesmo quando as pessoas nunca se conheceram? Um dos casos mais assustadores aconteceu nos anos 50, em um bairro operário no subúrbio do Rio de Janeiro. Moradores relataram que um homem estranho, vestido com trapos e sempre carregando um saco, rondava a região ao cair da noite. Crianças sumiram. A polícia investigou, mas nunca encontrou o tal homem. Alguns dizem que ele foi linchado pelos próprios moradores, que fizeram justiça com as próprias mãos. Outros dizem que ele fugiu, deixando apenas o saco para trás. Um saco que, segundo os rumores, ainda pingava sangue fresco. A figura do Homem do Saco se tornou tão poderosa que atravessou o tempo. Até hoje, em muitos lugares do Brasil, ele é usado como ameaça. Se você não se comportar, o Homem do Saco vem te buscar. Mas o que isso diz sobre a nossa sociedade? Será que a lenda foi criada só para controlar o comportamento infantil? Ou ela nasceu de algo real, algo traumático, algo que as pessoas preferiram transformar em mito, do que encarar como verdade? Existem versões ainda mais modernas da lenda. Dizem que o Homem do Saco agora dirige uma Kombi velha, pintada de branco, com os vidros escuros. E que ele ainda circula por bairros afastados, escolas, praças. À espreita, esperando o momento certo para abrir a porta e jogar mais uma criança lá dentro. Essas histórias são constantemente tratadas como fake news ou histeria coletiva. Mas não dá para ignorar o frio na espinha que bate toda vez que uma Kombi velha passa devagar demais perto de uma escola. Agora imagine o seguinte: você está chegando em casa à noite. As ruas estão vazias, só se ouve o som dos seus passos. De repente, você escuta um barulho atrás de você. Um arrastar, um rangido, o som de algo pesado sendo puxado no chão. Você vira. Ninguém. Mas o barulho continua. Você anda mais rápido. E o som também. Você começa a correr. E quando finalmente entra em casa, tranca a porta e olha pela janela. Lá está ele. Parado. Do outro lado da rua. Com um saco enorme nos ombros. E um olhar fixo. Direto para você. Talvez ele seja só uma lenda. Ou talvez,
seja a lembrança coletiva de um trauma que a gente nunca conseguiu explicar direito. Uma entidade que representa o medo puro, o medo do desconhecido, o medo de perder, o medo de desaparecer. Então, da próxima vez que você estiver andando sozinho, tarde da noite, e ouvir um passo atrás de você, não olhe, não corra e, principalmente, não grite, porque pode ser que o homem do saco esteja mais perto do que você imagina. E aí, você teria coragem de encarar o homem do saco cara a cara? Comenta aqui embaixo o que você faria. E cuidado, ele pode estar te observando.